Então, gente, nesse ano eu vou estar, trabalhando esse tema, AT com AT, onde eu vou estar explicando, momento a momento, passo a passo, porção a porção, toda a Bíblia. Então, eu pego o textinho no hebraico e boto para o português e tento explicar para que a gente entenda efetivamente o que a palavra quer dizer. E hoje nós vamos falar do dia 5 e do dia 6 da criação. São dias bem importantes, na realidade, o 6º dia é um dia importantíssimo, porque é o dia em que o homem foi criado, o homem e a mulher, e a gente, às vezes, ouve bastante coisa sobre isso, e o que eu queria trazer aqui é tentar me aproximar ao máximo do original. Então, vamos para o 5º dia. O 5º dia também é interessante. Criou, pois, vai dizer o nosso texto, criou, pois, Deus o grande Tanim. Essa é a palavra no hebraico. E todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente, segundo as suas espécies. E todo voador que voa, na nossa Bíblia é toda ave que voa, mas na realidade é todo aquele bicho que voa, segundo sua espécie. Por isso que é segundo a sua espécie, porque não é só a ave que voa. E viu Deus que isso era bom. Então, a grande pergunta aqui, e é uma pergunta que a gente sempre ouve, seja em sala de aula, seja em EBD, puxa, na nossa Bíblia, Tanim é o monstro marinho, o grande monstro marinho, O que é isso? Será que são os dinossauros? E aí tem muita gente falando, são os dinossauros, viu? Na Bíblia também fala dos dinossauros. Mas quando a gente vai trabalhar no hebraico, essa palavra, a gente percebe que o Tanim, ele aparece 14 vezes na Bíblia hebraica, 14 vezes no Antigo Testamento. E olha lá, se refere a grandes seres marinhos, refere-se a serpentes, ao monstro marinho que Deus destruiu ou destruirá, uma metáfora da Babilônia e do Egito, porque são dois países grandes, e são inimigos, então são monstros mesmo, E no hebraico moderno, o Tanim é a palavra para crocodilo. Então, quando você vai a Israel hoje, fala, eu vou lá no Jardim Zoológico. Aí vai ter na plaquinha do crocodilo, Tanim, crocodilo, Se a gente pensa no Antigo Oriente Próximo, se a gente pensa no Moisés escrevendo esse texto, porque a gente acha que foi realmente, a gente crê que foi Moisés como Jesus cria. Quando a gente pensa nesse monstro marinho, a gente tem que lembrar que no Egito, olha só, no Egito, o Tanim, ele poderia ser o crocodilo do Nilo. Sabiam? Então, eu botei aqui, no Antigo Oriente Próximo, ou seja, antigamente, o monstro marinho simbolizava a guerra entre os deuses e o caos aquático. O que é o caos aquático? São as águas, muitas águas, águas violentas. E se a gente lembrar do Egito, antigamente, na época do Moisés, eles adoravam a muitos deuses, Eles não adoravam a um deus, eles adoravam a muitos deuses, Pois no Mediterrâneo, ali na bacia do Mediterrâneo, as suas profundezas, com suas profundezas insondáveis que poderiam levar à morte. Antigamente, muito antigamente, quando eles olhavam para os mares, eles ficavam apavorados, sabiam? Porque eles ficavam, meu Deus, o que tem lá debaixo? E o mar, às vezes, está calmo, mas às vezes está muito revolto. Então, isso levava, se hoje já dá medo, imagina antigamente, quando eles não tinham o conhecimento de navegação que temos hoje. Eles tinham conhecimento de navegação? Tinham, faziam comércio internacional e tudo, mas não como nós hoje. Eu não sei quantos aqui veem um programa que tem lá na net, que fala sobre pesca mortal. Já viram isso? Puxa, gente, às vezes o mar, eu fico assustada, eu falo, gente, como é que as pessoas se metem no meio do mar com aquele barco? Porque por maior que seja o barco, por mais equipado que ele seja, puxa, o barco, ele pula da água quando tem um mar violento. Agora, vocês imaginem, hoje a gente entende, nós temos estudo das marés, profundamente, que eu digo, Nós temos aqueles aparelhos todos, para poder ver o fundo do mar, para saber. Imagina antigamente, quando não tinha nada disso. Aqui, quando se via um mar revolto, deveria ser, olha, o Deus da água está aí brigando com todo mundo, está horrorizado com os homens,
quando a gente pensa no contexto de Moisés, né, se levarmos em consideração o contexto mosaico, é o que eu falo, Tanim poderia ser alguma criatura muito grande, porque ele fala o Tanim Hagadol, que é o grande Tanim, uma criatura muito grande, seja aquática ou anfíbia, provavelmente o grande crocodilo do Nilo, um animal egípcio bem conhecido e que é uma das maiores do mundo. O crocodilo do Egito tem 5 metros, mede de 3 a 5 metros. Quando ele é grande, ele chega, a mordida dele a ser 1 tonelada quando pega uma pessoa, porque esse é o peso dele. Isso sem contar que esse crocodilo, ele era tão assim apavorante, as pessoas tinham tanto medo dele, e ele existe até hoje, né? Que ele se torna uma divindade. Os egípcios adoravam esse crocodilo do Nilo como Sobek ou Suco, deus parecido com a cabeça de crocodilo, associado à fertilidade, crocodilo bota muito ovinho, né? Proteção e ao poder do faraó. Tudo que era poderoso, tudo que era apavorante, estava ligado ao faraó. Era assim no Egito, porque o faraó era o quê? A pessoa mais importante do Egito, né? Alguns vão dizer que ele era a própria voz de Deus na terra. Então, o faraó, se tem uma coisa que apavora todo mundo, protege o faraó. Tá ligado ao faraó. Então, esse crocodilo do Nilo, eu não botei uma foto dele aqui, mas quando eu estava pesquisando, eu fiquei assustada. Eles pegaram um demonstrativo. Esse daqui era o homem, né? O crocodilo do Nilo, ele quase que abocanhava metade do homem. A boca do crocodilo, quando aberta, quando ele era adulto. Porque era muito grande, o crocodilo do Nilo. Então, provavelmente, quando Moisés estava pensando, se referindo ao grande Tanim, provavelmente ele pode estar pensando nesse crocodilo gigantesco, né? Que hoje, inclusive, o crocodilo é o Tanim. Por que eu sempre falo, olha, provavelmente? Porque, assim, o ideal seria que a gente conversasse com Moisés, né? Falou, Moisés, quando você escreveu isso aqui, o que você estava pensando? Mas a gente não pode fazer isso, né? Infelizmente, não tem como a gente bater papo com ele. Então, a gente vai tentando, né, se aproximar das palavras do texto a partir do pensamento da época. E no pensamento daquela época, esse grande Tanim, que alguns vão traduzir como monstros marinhos, né, poderia facilmente ser esse terrível crocodilo, né? A Bíblia hebraica, na realidade, o nosso Antigo Testamento, tem muitos seres, né, que são assim uma incógnita para a gente. Então, a gente enfrentou o primeiro, o Tanim, mas a gente ainda vai ter o Leviatã, a gente ainda vai ter o Behemoth, a gente vai ter, né, a Rahab. Então, são vários personagens, tem o Ziz, né, tem vários animais que a gente hoje fica até hoje pesquisando, e temos várias possibilidades, né, para eles, né? Mas o que importa aqui, pelo menos no nosso contexto, é que a gente entenda que Deus, quando Ele cria, Ele está criando tudo. Todos esses animais aquáticos grandes. Poderia ser o crocodilo? Poderia ser uma grande baleia? Poderia. Lá no livro de Jonas, por exemplo, fala do grande peixe, né? Que o Jonas, ele é engolido por um grande peixe, né? Esse grande peixe, em algumas versões, vira uma baleia. Mas será que era uma baleia mesmo? A gente sabe que hoje existem baleias que engolem o ser humano, né? E é bem interessante isso, né? Porque uma vez eu li um cara que ele foi engolido, eu não me lembro se era por uma baleia ou por uma cobra. Ele foi engolido, era uma criança, foi engolido e conseguiram cortar, acho que foi uma cobra, cortar a barriga e tirar a criança viva. Olha só. Então, percebam que existem... A gente tem uma cobra na Amazônia, não é a sucuri, né? Gigantesca. Não é gigante. Então, assim... Tem? Caramba. Então, imagina, gente, a gente às vezes não sabe, né? Os vários animais que ainda existem até hoje, né? E que poderiam muito bem se encaixar nisso. Tá? Então, os grandes monstros marinhos, né, que Deus cria, um deles, uma perspectiva de entendimento, seria esse crocodilo. Por
que eu acho muito viável também o crocodilo? Porque como a gente tem visto, esse texto de Gênesis 1, onde Deus está criando todas as coisas, quando Moisés o escreve, o Moisés não estava no início do mundo, né? Porque não tinha ninguém, né? Os judeus acreditam que Deus ele revelou isso para Moisés lá no Monte Sinai. Lembram que Moisés ficou no Monte Sinai com Deus, né? 40 dias e 40 noites, e muito mais do que isso, né? Depois, Deus foi falando para ele como tinha sido todas as coisas. Deus foi dando visões para ele, vão dizer os judeus. Deus foi mostrando em visão como é que as coisas aconteceram para que ele pudesse registrar. A cabecinha do Moisés, né, era uma cabeça de alguém que morou no Egito, de um egípcio, né? E ele sabia o quê? Que no Egito tinham muitos deuses, mas que só um Deus era o Deus verdadeiro, era o Deus de Israel. Então, esse nosso texto de Gênesis, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ele faz muitas referências a Deus criando os deuses do Egito. E Deus que é criado não é Deus. É isso que ele quer ensinar. Vocês aí, egípcios, vocês acham que o sol é Deus? Mas foi Deus que criou o sol, então o sol não pode ser Deus, porque só tem um Deus. Eu acho que essa é a beleza desse texto, sabe? É que a gente, como não está, né, com o pensamento dos antigos, a gente perde essa singeleza do texto, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Verso 22. Então Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares. Multiplique-se as aves sobre a terra, né? Os voadores, né? Então, no 5º dia, Deus criou os grandes dos mares, os grandes bichos dos mares, os seres rastejantes, as aves dos céus, né? Os voadores do céu, os abençoou, mandou multiplicar e encher as águas, e as aves encher a terra, ou seja, é necessário povoar. A terra foi criada, tem os mares, tem os continentes, mas não pode ficar tudo desabitado, né? Tem que ser povoado. Flora já existe e agora a fauna está existindo. E dentro dessa perspectiva, chegamos no 6º dia, né? No dia em que Deus cria, então, os homens. E aí vai dizer, e disse Deus: produza a terra seres viventes, segundo a sua espécie, animais domésticos e répteis, e animais selvagens, segundo as suas espécies. Então, agora é a terra, né? Os ares já estão lá com os voadores, os mares com os peixes e com lá. E agora é a vez da terra. E fez Deus, verso 25, os animais selvagens, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Ou seja, tem aí, né, os animais criados. Né? E agora chegou a nossa vez. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, como nossa semelhança, e domine com os peixes do mar. Mas eu não quero avançar. Vamos pensar primeiro nesse homem, né, que foi feito como imagem, como semelhança do próprio Deus. E aqui vocês estão vendo que é o único verso do Gênesis 1 que vai estar no plural, né? Nós que somos cristãos agora podemos entender que aqui é uma exposição da Trindade, é a primeira aparição da Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E olha que coisa interessante, no verso 2 o Espírito já estava ali, né? Pairando sobre a face das águas. Mas agora, explicitamente, Deus está falando: olha, Espírito Santo, Jesus, façamos aí, vamos os três juntos fazer o homem, que é como nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Como a nossa semelhança. Provavelmente, né? Estou pensando aqui, né? Né? E olha que bacana essa compreensão. A palavra imagem em hebraico, ela não significa só imagem, mas ela significa também um ídolo. Um ídolo, tá? Aquelas estatuazinhas. A mesma coisa a palavra demute, que é semelhança. Ou seja, imagem e semelhança, para nós, são sinônimos. No hebraico também. Só tem uma diferença. As duas significam uma imagem concreta, um modelo, um ídolo. Isso é esquisito, né? Muito estranho, porque a Bíblia condena
que se faça a ídolos, a adoração a ídolos. A Bíblia condena que se faça, inclusive, um ídolo que represente quem? O próprio Deus, não é? Mas agora a gente sabe por quê. Agora nós sabemos por que a Bíblia condena que se faça um ídolo que seja a imagem dele. É porque, na realidade, ele mesmo fez o modelo que é a imagem dele. Nós somos a imagem de Deus concretamente aqui. Aí você fala assim, mas como? Como é que pode um é alto, outro é baixo, um é gordo, outro é magro? Como é que é isso? É porque Deus tem uma multiforme. Vocês ouviram falar? Da multiforme de Deus? Deus ele não tem uma forma, ele tem uma múltipla forma. Só que eu queria que a gente pensasse um pouco mais. Deus condena que se faça ídolos, porque quando o homem faz um ídolo, ele faz um ídolo que não ouve, um ídolo que não anda, um ídolo que não sente, um ídolo que não fala, não é? É um ídolo mudo, surdo, cego, né? É um ídolo que não tem vida. Quando Deus condena que o povo de Israel faça ídolos, é porque ele já nos colocou aqui como representantes dele, como modelos dele na terra. Foi isso que Deus fez. Quando a gente ouve a Deus, fez o homem como coroa da criação, a gente repete isso, mas a gente não consegue explicar isso. Nós somos, efetivamente, os mais importantes seres criados em Gênesis 1, porque nós somos como modelos de Deus. Deus nos colocou aqui como mordomos dele. Nós somos esses seres, esses modelos de Deus aqui. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Porque se nós formos colocados aqui, nessa terra, como um modelo do Senhor, nós precisamos zelar pela sua criação. E é o que fala o nosso texto. O texto de Gênesis, muito diferente das nossas versões, diz assim no original: façamos o homem como a nossa imagem, como a nossa semelhança, e domine com. Não é dominar sobre. Se vocês abrirem as Bíblias de vocês, vai estar lá: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Mas no hebraico, a preposição que tem não é sobre, é com. É dominar com. Deus é um Deus de harmonia e não de destruição. Por isso é que ele fala: domine com os peixes do mar, com o que está criado, com as aves dos céus, com os animais domésticos, com toda a terra, com todo réptil que rasteja sobre a terra. Essa é a nossa função aqui. É gerenciar a criação do Senhor com a própria criação. Se nós tivéssemos feito isso, seguido o que a Bíblia está falando, a gente não estaria sofrendo o que estamos sofrendo hoje. Um problema de tsunami, derretimento das calotas polares, efeito estufa, câncer de pele, né? Porque dá efeito estufa em nós, não é? Perceba que a gente tem administrado mal, porque a gente não entende o que está na palavra. Mas existiu um profeta que falou assim: vocês pecam porque não têm conhecimento. E é verdade. A gente erra porque a gente não tem conhecimento da palavra. Percebam que o texto de Gênesis não manda que a gente subjulgue o outro, subjulgue o animal, maltrate o animal. Não. É claro que aqui também não dá. Dominar com o peixe do mar. Você vai se reunir com os peixes, vai, e aí, o que você acha, hein? Podemos pescar na tua área, não podemos? Não é isso. Mas é a gente ter a sensatez. É a gente ter a sabedoria. Sabedoria para lidar com a criação do Senhor. O que nos falta hoje, gente, né? Nós estamos colocando em risco o nosso próprio planeta, né? Criou, verso 27, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então não é só o homem. É o homem, mas também é a mulher. Aos dois foi delegado a administração da terra, o cuidado da criação, né? E as mulheres, elas tinham uma função importante. Elas cuidavam da terra tanto quanto os homens. Elas estavam ali, né, com os animais. Elas estavam ali trabalhando na terra. E precisava ser sábia. Tinha que descansar a terra. Não podia exigir da cabra mais leite do que ela podia dar.
Se eu quero que ela dê bom leite, eu tenho que dar uma boa alimentação para ela. Mas aí eu tenho que ter uma terra boa para poder alimentar a cabra. Olha só. Não é? Vejam como está tudo interligado. É um ecossistema perfeito. A gente é que tornou imperfeita o que Deus fez de maravilhoso. Eu nunca vou esquecer de falar isso. Quando tivemos a pandemia, circulou diversos vídeos, pelo menos no Rio de Janeiro, de como que a nossa costa aqui, por exemplo, do aeroporto, de outros locais do nosso estado, a flora marinha, a fauna marinha, se recompôs em 30 dias. Olha que extraordinário! Porque os aviões afetam muito, né? Pousa ali no Santos Dumont, levanta voo, né? E tudo. E aquilo ali afeta muito mesmo, né? Ali aquele pedaço, né? De mar. E ela foi recuperada, gente. Olha que coisa bonita. Os golfinhos passaram a nadar mais ainda na nossa Bahia, né? Agora, vocês imaginem, o nosso estado já é bonito. Nosso bairro é bonito. Imagina sem poluição. Imagina sem a interferência ruim do homem. Porque a gente faz coisas boas na natureza, né? Quando a gente faz um canal para levar água para o Nordeste, isso é top. Puxa vida, que bênção, né? Estamos ajudando a crescer aquela parte do nosso país. Mas e quando a gente desmata? E quando a gente, né, mata os animais? Isso não é bom. Então, não é quando as mineradoras, né, do nosso país, né, não tem cuidado com as barragens e elas vão, como aconteceu as duas, né? Brumadinho e uma outra, né? Então a gente precisa ficar atento, porque está nas nossas mãos. Deus nos fez, né, mordomos da criação dele. Né? 28. E os abençoou Deus e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Pisa, né? Pisa, domina, né? Com os peixes do mar, com as aves do céu e com todo o rastejante da terra. E aqui é muito interessante quando a gente pensa no verbo pisar. Pisar é isso daqui, né? Mas também negativamente subjugar, desconsiderar, positivamente conquistar. Olha só. Eu posso pisar para conquistar e para construir algo bom, mas eu também posso fazer o que eu faço hoje, que é subjugar e desconsiderar a terra e torná-la no que a gente está vendo. Né? Eu entendo que Deus, em Gênesis 1, ele é um Deus de harmonia. Ele é um Deus que queria a harmonia da sua criação em todas as etapas. Seja dos animais com os animais, e seja do homem com o homem, e do homem com os animais. Por que eu estou falando isso? Olha o que ele vai dizer aqui, no verso 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão por mantimento. E todos os animais da terra, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, sexto dia. Eu queria destacar o verso 29 e verso 30. Percebam que o que Deus dá para nós comermos é vegetal. É fruta, é semente, é planta. Deus não permite que a gente mate o animal para comer. Pelo menos por enquanto. Os homens e os animais, eles vão ter como mantimento a erva da terra, o fruto da terra, mas não os animais. Por quê? Porque os animais, eles vão estar ali conosco, né? Administrando. Percebam que a morte não faz parte desse texto, nem dos animais. As plantas, ok, poxa, é planta, né? Tem dor? Alguns vão dizer que sim, planta sente dor, sente isso, sente aquilo, né? A gente até cuida bem, botamos uma plantinha aqui, o pastor botou areia, não, vou botar uma areia aqui para poder as raízes fixarem melhor. Ok, mas assim, não é como um gatinho, não é como um cachorrinho, né? Que você sabe nitidamente, a planta sente. Poxa, vai ficar uma folha meio murcha, aí você sabe que está ruim, melhora a água, pinga umas gotinhas ali de, não é? Como é que fala? Fertilizante,
né? Mas era a planta que a gente comeria inicialmente. Era planta. Nós vamos ler toda a Bíblia, mas essas histórias iniciais, essas histórias atemporais, são muito preciosas para mim. E me toca muito essa questão da não violência do texto de Gênesis 1 e até mesmo de Gênesis 2, né? Porque são 5 grandes histórias. Gênesis 1, Gênesis 2, 3, que vai falar do pecado, do Jardim do Éden. Gênesis 4, que vai falar da morte de Caim e Abel. Gênesis 6 a 9, que vai falar do dilúvio. E Gênesis 11, que vai falar da Torre de Babel. São 5 histórias. O centro da história é o texto de Caim e Abel. É o texto da primeira morte, efetivamente. E é o texto da grande punição, eu diria. Deus, de forma alguma, queria isso. Que um homem matasse um outro homem. E pior, sem que esse homem tenha um descendente, seja um sobrinho, seja alguém. Ninguém. Olha só. Olha o que o texto está nos mostrando. Deus, ele é totalmente contra esse tipo de violência, esse tipo de dificuldade. Voltando para Gênesis 1, esse é o texto onde Deus nem fala que a gente vai morrer. A criação é para a vida. Gênesis 1 é criado para a vida. Para que o homem viva, para que os animais vivam, né? Para que as plantas cresçam. Olha que coisa bonita. Né? E isso é lindo, eu pelo menos acho. Além de Gênesis 1 ser esse texto de vida, tem uma coisa que tem me chamado a atenção nele, que é isso daqui que eu expus. Em Gênesis 1, parece que o texto brinca com os deuses do Egito, mostrando que Elohim, o nome do Deus de Israel, os cria e os manipula para que assumam as funções que ele quer, que Deus quer. Por que eu estou dizendo isso? Olha só. Primeiro versículo de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Perfeito? Céus no Egito era um deus, Nut. Era uma deusa, Nut. E a terra era uma outra deusa, Geb. Mas é Deus que cria. Olha só o que ele está falando. Para aquele povo que saiu com Moisés do Egito. Vocês acham mesmo que o céu é Deus e a terra também? Puxa, mas olha, é o Deus de Israel que criou. Um Deus que é criado não é Deus. Não pode ser Deus de verdade. Porque ninguém cria Deus. Né? Em Gênesis 3, o texto vai dizer lá de Gênesis capítulo 1, verso 3. E disse Deus, haja luz. Luz, em hebraico, também é uma divindade, é Ra. Ra é a claridão, claridade, né? Isso é o Ra, que também é sol. Ra tem vários aspectos, né? Olha só, foi Deus que fez surgir. Como é que vocês podem achar que é Deus? Né? Gênesis 9 a Gênesis 12. No nosso texto de Gênesis, Deus vai ordenar que a terra produza brotos, comece a criar relvas. Ó, Deus dando ordem para o outro Deus lá, que os egípcios acham que é Deus, a terra. Né? No verso 14 até o verso 19, Deus vai criar os astros. Ele vai criar o sol, a lua e as estrelas. E ele vai definir, ó, sol, você vai iluminar a terra. Ó, lua, você vai iluminar a noite na terra. Estrela, você fica aí embelezando o céu. E, ó, é para a função de vocês, hein? Marcar as estações, os dias e os anos. É para isso aí. Não tem mais, não. Dizer quando é dia e quando é noite. É assim que funciona. Para os egípcios, isso era Deus. Aqui, ó. Ra, o deus sol. Consu, a deusa lua. É Deus de Israel que criou. Mas os egípcios achavam que eram deuses. Né? A gente viu hoje. Verso 21. Deus cria o Tanimo, o deus cabeça de crocodilo. Né? Os rastejantes e os voadores. E no Egito a gente tem o Horus, que é o deus falcão. Né? Um deus falcão, olha só, o deus que voa. Né? E manda que ele se multiplique. Então perceba que Deus vai dando ordem para os deuses do Egito. Né? 26 e 28, né? Os versos do capítulo 1. Deus cria o homem e a mulher para serem suas imagens, semelhanças, de forma igualitária.
e junto com os animais já criados deveriam viver em harmonia na terra. Os homens e os animais não deveriam comer carne, apenas vegetais e frutas, né? E aqui o que é muito interessante, para você ver como Deus não deixa o seu povo desamparado, nenhum homem desamparado. O Egito, como ele tinha muitos deuses, ele tinha muitos centros de culto a esses deuses. Então existiam centros em Tebas, em Heliópolis, em Hermópolis, em várias cidades. Uma delas, em Mênfis, havia um mito que dizia que um deus chamado Pá, que é o deus dos artesãos, pela mente dele, ele foi falando e as coisas foram ganhando vida. Olha que coisa interessante. Eu não tenho esse texto, eu nem li esse texto, não consegui ler, mas olha como se aproxima com o texto de Gênesis, né? Vejam, no Egito eles criam que um deus poderia ter criado todas as coisas falando. Ele falava e as coisas iam acontecendo. Vejam o que Moisés faz. Ele chega e diz assim, olha, aquilo que vocês ouviam lá, que Pá fazia, então, na verdade, quem fazia mesmo era o Deus de Israel. Pá, ele copia o que o Deus de Israel fez. Ou, como vão dizer algumas pessoas, Deus, ele é tão tremendo que ele vai se mostrando nas culturas. Ele vai se revelando um pouquinho, não na sua totalidade, porque isso só na Bíblia, mas ele vai se revelando, né? Ele vai se mostrando, ele vai, né? E aqui pode ser uma possibilidade dessa, né? Eu acho muito interessante, a gente está chegando ao fim de Gênesis 2 e daqui a pouco já vamos para o fim de Gênesis 1, já vamos entrar no outro texto da criação também muito especial, que é Gênesis 2, e é um texto difícil, né? Porque é o texto que fala do pecado original e tudo. Mas vejam, eu queria finalizar essa nossa EBD mostrando para vocês a grandiosidade desse Deus. Como o nosso Deus é um Deus diferente. Como o Deus de Israel é um Deus tremendo. É um Deus que fala e as coisas acontecem. É um Deus que cria o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. E este homem, imagem e semelhança de Deus, é colocado aqui para gerenciar tudo que foi criado. Por isso que ele é o último a ser. A última coisa a ser criada é ele. Por quê? Porque é ele que vai, né, gerenciar tudo, depois que tudo está feito. Só que o homem precisa entender que gerenciar as coisas de Deus precisa ter sabedoria e comunhão com o Senhor. Não dá para gerenciar as coisas do Senhor sem comunhão com Deus. Não dá para gerir a terra, né, sem respeitar a própria terra, sem respeitar os animais. Que isso seja um alerta para nós. Que a gente possa fazer a diferença cuidando da nossa rua, cuidando do que nos está nas mãos a fazer. Não jogamos papel no chão, né? Não fazemos coisas que vão desagradar, que vão violentar a criação do Senhor. Amém? Querem falar alguma coisa? Querem compartilhar algo? Está de boa? Tranquilo?